do chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente pode falar agora da organização desta Copa América, que rendeu muitas críticas à Conmebol, vários dirigentes, técnicos, jogadores, torcedores, enfim, reclamaram da organização da Copa América nos Estados Unidos, dos centros de treinamento, da logística, dos hotéis, enfim, tudo foi alvo de reclamação. A arbitragem também muitas vezes foi questionada, mas a gente vai destacar aqui no programa de hoje o que ocorreu na final, porque a final entre Argentina e Colômbia teve um atraso de 75 minutos por conta de uma confusão nos arredores do estádio. Torcedores, né, ou se é que a gente pode chamar dessa forma, né, vândalos tentaram, enfim, invadir o estádio no dia da decisão e ela foi arrastada por 75 minutos. Nós temos as imagens, a gente pode conferir antes as aspas do técnico da Argentina, né, o Lionel Scaloni, mas antes as imagens, para você que acompanha o Bate-Pronto da Jovem Pan nessa véspera de Natal. Programa hoje numa vibe aqui retrospectiva, a gente relembrando a Copa América, que terminou com vitória da Argentina, né, com o título da Argentina contra a Colômbia. Muita confusão. E tá aí as palavras de Lionel Scaloni, técnico da Argentina, que depois da conquista do título, disse que os jogadores ficaram muito preocupados com os familiares e que ficaram 1 hora antes da partida em pé, do lado de fora do estádio em Miami. Abre aspas para Lionel Scaloni, técnico da Argentina. É difícil de explicar, de entender. Os jogadores ficaram 1 hora de pé fora do estádio para ver os familiares e tivemos que jogar assim. Tivemos a sensação de não saber como estavam nossas famílias. Alguns não respondiam e não conseguíamos ficar alheios ao que estava acontecendo. Assim que nós e também os colombianos entramos em campo, enfim, é algo muito difícil, fecha aspas, daí, portanto, as palavras do Lionel Scaloni. A gente está debatendo aqui o desastre que foi essa organização de Copa América, por ser uma Copa América realizada, sediada nos Estados Unidos. Ficou aquela impressão, né, de que a gente teria um padrão norte-americano de segurança, de organização. E no final das contas não aconteceu, né? A gente está vendo aí imagens, enfim, crianças, famílias, no meio dessa confusão toda, né, de vândalos que tentaram invadir o estádio. E vou dizer, muitos conseguiram invadir o estádio e assistir o jogo, porque as arquibancadas ficaram assim tomadas, não tinha nem espaço para as pessoas se sentarem, enfim. E até um recado, vocês vão lembrar disso, até um recado do sistema de segurança do estádio. Por favor, quem invadiu o estádio, que saia. Como se alguém fosse sair do estádio. Então, assim, é brincadeira, né, Vanderlei? Mas a organização, nota 0 de novo. É bom deixar muito claro que as autoridades americanas fizeram questão de comunicar que não tiveram absolutamente nada que ver com a organização. Estava a organização todinha de responsabilidade da Conmebol. Eles cederam o espaço. Sabe como é que é? Cederam o espaço. Ó, você pode fazer aqui, tá? Mas vocês organizam. E foi uma esculhambação. E mais, depois dessa confusão toda, as autoridades americanas usaram as câmeras, e são muitas, né, que funcionaram lá, para identificar muitos torcedores e aqueles que foram constatados com documentação irregular seriam, inclusive, deportados. Eu só quero deixar isso bem claro, porque os americanos ficaram chocados com o que viram. Esse não é o padrão americano de organização de eventos. Todo mundo sabe. Eles organizam um pacotão de eventos, todos ao mesmo tempo, e tudo funciona. E aqui não está nenhum lambendo os americanos. É uma verdade isso, né? A Copa do Mundo que aconteceu lá, por exemplo, existiam várias competições ao mesmo tempo, e tudo funcionou. E aliás, continua sendo o maior número de torcedores em Copas do Mundo. Recorde de número de torcedores com várias competições. Você chegava lá, vai ter jogo na rua lá, seleção A contra a seleção B. É importante, Copa do Mundo, tinha gente que não sabia.
estava acontecendo Copa do Mundo, mas estavam acontecendo outros eventos importantes nos Estados Unidos. Então, eu só estou falando isso porque foi lambança da Conmebol. É isso. E a Conmebol depois passou a responsabilidade da segurança na final para a segurança do estádio, né? Para a segurança particular do estádio que recebeu o jogo da final Argentina e Colômbia. Fábio Piperno, a gente falando também da organização dessa Copa América 2024, Piperno. Péssima organização, inclusive aqueles entraram para a história, aqueles gramados fora das medidas oficiais. Isso é uma coisa inconcebível, indesculpável. Imagina se uma Euro, a Alemanha vai jogar contra a Itália pela Euro, sei lá, o jogo na Finlândia, ou o jogo, por exemplo, no campo lá do Vaticano, se a UEFA vai permitir que um gramado não esteja dentro, né, dos limites regulamentares aí, né? É impossível imaginar isso. Mas aqui na América do Sul e aqui no âmbito Conmebol, esse tipo de coisa está sujeito a acontecer, como essa Copa América acabou demonstrando. Não foi uma Copa América na América do Sul, mas foi uma Copa América organizada pela entidade sul-americana. Um vexame. Mas é o padrão, enfim, é o padrão Conmebol. De qualquer forma, é o tipo da esculhambação que, obviamente, não vai acontecer na Copa do Mundo, porque é algo que a FIFA não vai permitir, né? Por mais duvidoso que seja o caráter da FIFA, pelo menos uma virtude a FIFA tem. A FIFA, ela sabe fazer, ela preserva os seus eventos mais importantes, porque ela sabe que ela tem que ganhar dinheiro com esses eventos. Então ela não permite esse tipo de esculhambação. Se a esculhambação vai acontecer em eliminatórias, em outras competições menores, isso é uma outra discussão. Mas numa Copa do Mundo, a FIFA não permite que esse tipo de coisa aconteça. Essa questão dos estádios, né, sem, enfim, as dimensões oficiais, né, do campo de jogo, como estabelece a FIFA, foi algo que atrapalhou bastante a seleção brasileira, né? Porque até o Bruno Prado destacou, a seleção brasileira sem campo para jogar é uma coisa assim, né, que a gente não está acostumado, pelo menos a seleção brasileira não está acostumada, né? São jogadores de muita qualidade, jogadores que precisam de campo para correr, enfim, e ainda mais nessa Copa América teve essa dificuldade, porque os adversários bem fechados, o campo menor em relação ao tamanho oficial, e tudo isso tem um motivo, porque como foi realizada nos Estados Unidos, num período de preparação do futebol americano, né? Um pouco antes, inclusive, do futebol americano tomar conta, né, do calendário dos esportes americanos, mas o futebol, o soccer, aí sim já estava rolando por lá, então a organização da Copa América não conseguiu utilizar estádios de soccer, de futebol, e teve que usar os estádios de futebol americano, que não tem as mesmas medidas do soccer, né, do futebol, e aí gerou toda essa confusão, porque os times já estavam ali disputando partidas na Major League Soccer, né? E não iam ceder os seus estádios assim, né? Poderiam ser prejudicados em caso de mudança de estádio, de local. Então, foi um caos essa Copa América, Bruno Prado, e essa questão do campo também deixou bastante a desejar. Isso atrapalhou o nível da competição, né? O campo menor do que o habitual, do que o normal, que os jogadores que disputaram a competição estão acostumados. Isso aí é ruim pro jogo, né? O campo de jogo ele tem que ser a coisa mais importante de uma competição de futebol. E ali eram gramados que estavam bem abaixo do que deveria ser na Copa do Mundo de 2026. Não será dessa maneira, né? Mas ali campos muito pequenos, um espaço muito menor do que o normal, até fugindo, né? Mudando até um pouco as características do jogo, né? Foi realmente na parte de organização muito ruim a Copa América. O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, desabafou contra a organização da Copa América. Tocou em vários pontos, em várias feridas, e nós temos aqui as aspas de Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, para exibir no Bate-Pronto de hoje, Bate-Pronto de véspera de Natal especial, Copa América, e você vem com a gente através de todas as plataformas aqui pela Jovem Pan. Disse o seguinte, Marcelo Bielsa: a Copa América foi uma festa extraordinária, estádios cheios, equipes competitivas, arbitragem que permitia jogar. Não há nada do que se queixar, mas não pode seguir enganando que os campos estão perfeitos.
Fazem uma coletiva de imprensa para mentir explicitamente. A chefe dos campos de jogo, que sei quem é, e o mal que faz, dá uma entrevista para dizer que é uma questão visual, que o Vini Júnior não vê, que o Scaloni não tem o que falar, que os campos de treinamento estão perfeitos. E eu tenho fotos, todas as fotos, que justificam que é tudo mentira. São um bando de mentirosos. Deveriam ter ido aos campos de treinamento e nos dizer: desculpem, rapazes, isso não está apresentável. Não se pode treinar aqui e entendemos. Mas não fizeram isso. Como isso afeta os organizadores, não se pode dizer uma palavra, senão nos ameaçam. Ao Scaloni disseram: já falou uma vez, não fale mais, porque senão vamos pagar as consequências. A Bolívia não treinou, claro, mas é a Bolívia, ironizou o Bielsa. E houve o pênalti para o Brasil. Os jogadores não podem falar, estão todos ameaçados. Ameaça esportiva, dizem que vão nos suspender. Mas peçam desculpa, poxa. O único que deveriam dizer é: cometemos tantos erros, somos os responsáveis, e se acabou isso. Os jogadores foram obrigados a fazer isso. Agora temos que ter medo às possíveis sanções. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Tudo em um país que, como organizador, tem a responsabilidade também. Um país que fez o FIFA Gate e hoje põe a culpa nos jogadores. Onde já se viu? Nunca disse nada, mas já passei por situações que são muitíssimo mais graves do que essa. O que não é certo é condenar os jogadores. E eu sei de uma coisa: quando virem isso, vão me tirar a razão. É um louco. Enfim, já me cansei de tudo. As coisas vão se acumulando e são coisas injustas. Enfim, já disse tudo o que eu prometi que eu não falaria, fecha aspas. Tá aí, portanto, Marcelo Bielsa, né? A gente relembrando aqui, né? Enfim, estourou ali o Marcelo Bielsa, falou o que tinha que falar e o que não tinha que falar. Acho que, enfim, o Marcelo Bielsa foi sincero e desabafou mesmo e criticou demais a organização da Copa América, Piperno. Então, ele falou com autoridade, quem conhece muito as cartas desse baralho, né? É um cara que tem aí muito tempo de estrada, já trabalhou em 2 Copas do Mundo, trabalhou em ligas importantes lá na Europa, então ele sabe do que ele está falando, né? Um cara que já foi técnico em Premier League, enfim, na Liga Espanhola, na França, trabalhou com a seleção do Chile em Copa do Mundo, com a seleção da Argentina em Copa do Mundo, tem um currículo respeitável e é admirado por muita gente, inclusive o Guardiola, e é claro que ele tem razão, tinha razão nesse desabafo que ele fez. Agora, eu achei que ele foi extremamente corajoso no momento em que ele citou, em que ele fala do país do FIFA Gate. Aí realmente foi algo que mereceu, para mim, muitos aplausos, porque, sabe, também tem coisas que a gente não pode apagar. Por mais que a Copa América tenha acontecido na maior potência econômica do mundo, na maior potência esportiva do mundo, aconteceu também em um país cheio de corruptos aí no ambiente de futebol. Teve gente presa, inclusive. Então... Que mérito, hein? A investigação foi um bem para o futebol. Claro, mas sem dúvida nenhuma, Vanderlei. Eu acho que a investigação, ela mexeu com gigantes do futebol que se imaginavam, com semideuses que se imaginavam totalmente intocáveis, né? Inclusive os nossos aqui, né? Claro. Então, ela mudou muita coisa no futebol. Tudo bem que tem aquela coisa de que é preciso que as coisas mudem para que tudo continue sempre igual. Ok, talvez elas tenham hoje voltado a ficar até mais ou menos parecidas com o que eram 10, 12 anos atrás. Mas eu acho que pelo menos um pouco mais de governança o futebol passou a ter. Os corruptos pelo menos passaram a ter mais medo. Não todos, né? Não todos, porque muitos escaparam. Sim. Né? Mas os grandões... A justiça americana fez o serviço. Pegou americanos, pegou executivos de multinacionais, né, presidentes de confederações, todos foram notificados, ficaram presos, perderam, tiveram dinheiros tomados, bloqueados, enfim, fizeram uma série de coisas. Gente que não saiu mais daqui para não ser preso também, né?
presidente José Maria Marinho ficou preso muito tempo nos Estados Unidos, outros ex-presidentes da CBF fugiram, não podem viajar, enfim. O serviço do FBI, da Justiça Americana, foi excelente. Aliás, o FIFA Gate não acabou. É bom ficar muito claro que não acabou ainda. Né? Eu não sei quando vai acabar e se um dia vai acabar. Mas eles levantaram muitos nomes de todo o continente, e também de outros continentes, mas continente americano, muitos nomes, mandaram para os países as informações. Atenção, o presidente do Nogueirópolis está envolvido. Essa é a parte dele, envolvimento dele, esperando que os países sul-americanos cuidassem dos peixes menores. É claro que isso quase não aconteceu, todo mundo sabe. Né? Então, os que foram punidos pela justiça americana. Que fique muito claro isso. Né? Inclusive, provocou a queda do presidente da FIFA. Provocou, inclusive, a queda total do Platini, que seria talvez o próximo, né? O próximo presidente. Chegou a ser presidente da UEFA e tal. Exatamente. E a carreira esportiva dele acaba ali, né? É isso aí. Então, foi muito importante. Eles fizeram a parte deles. Mas que assustou muita gente, assustou, sem dúvida alguma. O comando da Conmebol da época foi todo para o espaço. Tesoureiro, enfim, tesoureiro era uma função importante naquele momento na Conmebol. Então, foi importante, realmente foi importante. E méritos para a justiça americana, que só foi provocada porque perdeu. É bom que se diga isso. Bom que se diga. Incomodou, porque naquela escolha, atenção, senhores públicos, a Copa do Mundo será no Catar. E aí, os Estados Unidos engoliu o seco lá, perdemos para o Catar. É isso mesmo? E aí passou a informação, tá aí, está escrito isso, né, no livro que foi feito, cartão vermelho, né? Na mesma noite, Rússia e Catar. Rússia e Catar. Naquela mesma noite se definiu a Copa de 18 e a Copa de 2022. O avião do presidente dos Estados Unidos levaram uma delegação americana e aí os catarianos fizeram aquela festa na frente. Aí, elegantemente, os Estados Unidos cumprimentou, parabéns, grande evento. O tempo passou um pouquinho e teve uma reunião nos Estados Unidos. E é uma reunião com todos os personagens importantes do governo americano junto com o presidente. Essa é a informação. E aí, olha, a Copa do Mundo, saiu o assunto passou, viramos a página. Aí o cara do FBI falou assim, olha, tem uma informação aí. Parece que tivemos cheiro de arroz queimado nessa eleição. Mas nós temos indícios de que podemos levantar isso, a compra de votos. Mas, presidente, o senhor decide, vamos em frente ou não? Vamos, deram um capote nos Estados Unidos? Vamos em frente, continue a investigação. E aí surgiu o FIFA Gate. Essa é a história, porque tanto é que tem o Netflix mostra isso, né? A compra de votos, a mudança de rota de colisão, dinheiro que correu o mundo todo aí. Então, E sobre isso que o Pedrinho lembrou, né, das escolhas da final, é uma noite de Rússia e de Catar. A Inglaterra não engole até hoje, ter perdido para a Rússia também, um país que não é exatamente conhecido pela príncipe. E assim, são potências econômicas, inclusive, que estavam assim perdendo em sequência uma série de grandes eventos, ficaram muito incomodados com isso. Por exemplo, no dia na sessão lá de escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 16, o presidente Obama pegou um avião para desembarcar lá, porque ele ia ficar poucas horas na Suíça só para ver sacramentada a escolha de Chicago. Por sinal, era o seu berço político, a cidade onde ele nasceu e tal. Bom, de repente, Chicago perde para o Rio de Janeiro. O Obama também saiu de lá enfurecido, né? Quer dizer, perdemos para o Rio e perdemos para o Catar. Aí já é demais, né?
Chama o FBI. Chama o FBI. Errado Pelo aí. amor de Deus. Aí não pode, enfim. Mas através dessa declaração do Marcelo Bielsa, do desabafo do Marcelo